Bem-vindos à pilha de livros da semana em que a pilha de livros faz um ano. Tinha pensado começar já com aquele projeto de que já vos falei de um livro, um audiolivro, como já tivemos alguns na pilha de livros, sobre cidades em 5 palavras e um livro, é essa a minha ideia. 5, 3, não sei, ainda estou a decidir. E aliás, já comecei a planear isso, mas decidi que já comecei a planear, já comecei a escrever alguns pontos desse audiolivro, mas decidi que hoje eu queria falar de um livro que comprei na Feira do Livro, porque se no episódio anterior falei da experiência que foi estar na Feira do Livro como autor e das conversas que lá tive com dois frequentadores aqui da pilha de livros, hoje decidi falar da pilha de livros enquanto leitor. Ou melhor, decidi falar da Feira do Livro, já me estou a confundir, da Feira do Livro como leitor. E então vou-vos dizer que no sábado acabei por ir de novo à Feira do Livro. Fui com os meus filhos, fui com a Zélia e decidimos passear um pouco por lá. Não é muito fácil com filhos, mas acabei por comprar um livro. E o livro era um livro que já tinha andado a namorar há uns tempos. Tinha lido o início do livro e comprei-o agora. E vou então revelar que... já agora, antes de revelar qual é que é o livro, é engraçado porque passei por vários autores que estavam a assinar livros, alguns dos quais eu conhecia e gostava de abordar, mas acabei por ter vergonha. É engraçado porque no dia anterior eu gostava que as pessoas perdessem vergonha para falar comigo. Nesse dia eu tive vergonha e não falei com algumas pessoas que poderia ter falado. Acontece, enfim, são limitações pessoais. Bem, o livro que comprei foram os Contos de Cantuária, de Chaucer, traduzidos por Daniel Jonas e publicados pela Primatur, e foi no pavilhão da editora que comprei, publicados há muito pouco tempo. Este é um grande livro, nos dois sentidos da palavra grande. Eu ainda não o li, claro, mas já comecei. Comecei a ler um pouco de introdução e comecei a ler também os primeiros versos. Eu tinha lido isto há muito tempo noutra livraria, há muito tempo não, há umas semanas, este muito tempo foi um pouco ao lado, já tinha lido os primeiros versos e tinha ficado apaixonado por esses primeiros versos que me deixaram com muita vontade de ler os Contos de Cantuária agora em português, neste português de Daniel Jonas. E curiosamente, na conversa que tínhamos tido na quinta-feira, ali entre frequentadores da pilha de livros, falámos daquilo que se pode ou não perder em tradução. Mas antes de falar dessa questão, eu gostava de lembrar que a Primatur é uma editora curiosa, uma editora que se vale do apoio dos leitores para conseguir fazer excelentes obras, muito bem editadas, obras em que os leitores de facto participam com o apoio prévio, dando, portanto, fôlego para a editora fazer as coisas como deve ser, e é isso que ela faz, neste caso com um excelente tradutor, com uma boa capa, com ilustrações, com uma edição muito cuidada, é algo que gosto muito e tenho comprado alguns livros. Ainda agora participei há pouco tempo, ou seja, fiz a pré-compra de um livro que vai ser editado daqui a uns meses, depois falarei disso nessa altura. Portanto, é um projeto editorial muito interessante. Bem, mas vamos então falar de tradução. É claro que as pessoas desconfiam que numa obra deste género, escrita em inglês médio, no inglês que está imbricado naquela época, no inglês que tem as características que tem, que a tradução vai-se perder muita coisa. Mas a minha pergunta é, a minha pergunta é a seguinte: é claro que a tradução cria uma nova obra. Esta nova obra pode ser melhor ou pior, tal como a obra original podia ser melhor ou pior. Neste caso estamos a falar de uma obra de um gênio literário, e possivelmente precisamos de um gênio literário para conseguir traduzi-la. Mas os tradutores, por vezes, conseguem. Nem sempre. Conseguem o quê? Conseguem criar uma obra que nós podemos ler e ganhar tanto, não o mesmo, mas tanto como lendo a obra original. Quanto à distância, quanto a esta ideia de que estamos a ler algo que está distante do original, se nós fôssemos ler um português, se fôssemos ler em inglês médio, sem este trabalho deste tradutor, iríamos provavelmente estar muito mais distantes daquela obra do que se a lermos neste português recriado, ou nesta obra recriada em português por Daniel Jonas. Portanto, a tradução, em geral, aproxima-nos. Há casos, é claro, se eu vou ler uma obra numa língua que conheço muito bem, se calhar vou ler na original, mas há muitos casos em que isso não acontece. E mesmo no caso de uma obra que posso ler no original, pode dar-se o caso de haver tradutores que criam uma obra que também me interessa ler.
Não sei se estou a explicar, ou seja, a tradução é uma obra que parte de uma obra, mas é uma nova obra que tem valor também por si e também nos aproxima dessa outra obra da qual partiu. Isto faz algum sentido? Espero que sim. Eu gostava de ler uma parte daquilo que o tradutor diz aqui na introdução, e também ler os primeiros versos para perceberem como vale a pena ler este livro. Então vou ler aquilo que Daniel Jonas diz na página 54. A poesia e vou citar, a poesia de Contos de Cantuária foi pensada para ser ouvida, desde logo por isso ser central no conceito da obra, que assenta, como vimos, num concurso da arte de contar. Nessa medida é importante, como vimos, porque isto é só, ele já tinha falado da obra anteriormente, isto é só uma parte. Nessa medida é importante que a transição para português seja capaz de preservar a fluidez da leitura imediata do verso, e que é um verso que corresponde tendencialmente a uma unidade de sentido, de disparo. Deste modo, espera-se que os contos de cantuária portugueses sejam capazes de dizer aquilo que Canterbury Tales diz, onde diz, respeitando tanto quanto possível a extensão de sentido. Por seu turno, o esquema rítmico do verso português procurará imitar o andante esquema rítmico o andante do pentâmetro jâmbico com exceções, em topázio, por exemplo, o que significa que o verso português frequentará o modelo decassilábico, embora a sua vocação seja analogamente à percussão inglesa, a alternância entre um pé fraco e um pé forte. Exemplo, não fales, filho, a cena só que sim, que procura por si imitar uma espécie de trote equídeo, onde, tantas vezes, a fraqueza de um pé que se cria forte é uma vicissitude que o tradutor desculpa com a irregularidade naturalista do terreno que teria de esperar. E continua. Isto só para mostrar que o tradutor pensa nestas coisas, recria dentro do possível, com os novos materiais da língua onde está a trabalhar. E continua. É muito interessante ver aquilo que Daniel Jonas diz aqui, porque não nos podemos esquecer, tal como o escritor tem, digamos, uma teoria da literatura, uma imagem ou ideias sobre a literatura que aplica nas suas obras melhor ou pior, os tradutores também têm ideias sobre aquilo que deve ser a tradução e também sobre o que deve ser a literatura, porque não nos podemos esquecer que o tradutor, neste caso o tradutor literário, também está a criar literatura. E agora quero ler o início dos Contos de Cantuária nesta edição. Então temos o início do prólogo geral. Já quando a doce chuva vem de abril e aos pés do seco março as águas mil embebem cada veio em seu licor, virtude com a qual se engendra a flor, e Zéfiro, o próprio, o novo alento, por bosque ou urze, à folha e ao rebento, inspira, e o sol jovem ao carneiro a meio já amarrou o seu carreiro, e as tenras aves vão melodiando, do sono de olho aberto despertando, conforme a natureza as atiça, então o peregrino pede missa, e estranhos horizontes o palmeiro, altares de fama em vário paradeiro, mormente em Inglaterra, se há condado que o seja, a cantuária é levado a ver o santo mártir que lhe vale no leito acamado do hospital. E continuamos por aí fora. Eu quis comprar e quis ler esta obra porque eu quis ter acesso a Chaucer também na minha língua. E por isso dou os parabéns. Claro que eu não li o livro, mas só pela pequena amostra daquilo que já li, dou os parabéns a Daniel Jonas e dou os parabéns à editora e agora vou ler e aconselho também a que leiam este excelente calhamaço de Chaucer em português. E pronto, sendo assim, até amanhã e desejo-vos uma boa semana, a semana em que a Pilha de Livros faz 1 ano.